Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Neste momento, mais um tema a ser estudado, dessa vez o dízimo. Um tema um tanto quanto polêmico em nossos dias, que não deveria ser, principalmente no meio cristão, aqueles que dizem professar, crer no nosso Senhor e Salvador Jesus, mas infelizmente por conta de obreiros fraudulentos que barganham, fazem de Deus moeda de troca, esse tema termina sendo polêmico, algo sagrado, como diz a palavra de Deus, e que é o dízimo, e eles profanam. Deus é o Criador e mantenedor do universo. De suas mãos recebemos todas as provisões para a nossa sobrevivência material. Em seu amor, para nos ajudar a desenvolver as virtudes de seu caráter, tais como fidelidade e altruísmo, ele nos fez administradores de suas riquezas. E nenhuma sociedade singular, em uma sociedade singular, requer que lhe devolvamos 10% dos bens que põe em nossas mãos, deixando ao nosso encargo a administração sábia, judiciosa e fiel dos restantes 90%. O que a palavra de Deus diz sobre esse tema? Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, é dito: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Tudo Deus nos deu, que é a pessoa de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios 23, verso 26. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12, verso 30. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus fez tudo por nós, e o que devemos fazer por Deus em troca? Uma entrega total. Deus nos deu o seu Filho. Ele nos criou, ele nos mantém e ele nos redime por meio de Jesus Cristo. Deuteronômio 8, verso 17 e 18 é dito: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Ninguém pode dizer que as suas próprias forças são seus méritos. Aquilo que ele conquistou são méritos de suas próprias forças. O verso 18 diz: antes te lembrarás do Senhor Jeová teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Deus, além de tudo, Ele nos dá força. O apóstolo Paulo diz que por Ele nos movemos, vivemos, nos movemos e respiramos. Quando a gente lê Gênesis 1, verso 1, é dito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deixa eu ler aqui Gênesis 1, verso 1, para ver se eu não errei o verso. No princípio criou Deus os céus e a terra, é isso mesmo. E lá em Salmo 24, verso 1, está escrito o seguinte: ao Senhor Jeová pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deus, além de ser todo-poderoso, além de ser o Criador, Ele nos mantém e nos salva. E Ele viveu por nós. Ele veio a esta terra na figura de Jesus Cristo para viver, sofrer por nós e nos dar a salvação. Esse é o motivo
suficiente para entregarmos a vida a Ele. Só o fato dele ser o Criador. Mas além disso tudo, Ele se deu, se doou por nós, sem precisar de nós para nada. Esta é que é a realidade. Salmo 50, verso 12 diz: se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Aleluia. Deus, em troca, como a gente leu na introdução, né? Nessa sociedade singular, Deus faz uma parceria conosco. Levítico 27, verso 30, por exemplo, é dito o seguinte. Levítico 27 e verso 30. Também todas as dízimas da terra, tanto os cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor Jeová. Santas são ao Senhor. Ou seja, as dízimas. O que é que significa isso? 10% daquilo que Deus nos dá deve voltar para Deus, para mantimento, para da sua obra, para a pregação do Evangelho. Muitas pessoas dizem, e é verdade, que Deus não precisa do nosso dinheiro. E Deus não precisa. Mas uma coisa é certa, Deus nos usa. Daniel capítulo 4, por exemplo, no verso 35, é dito: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Ou seja, Deus ele opera, embora ele não precise de nós para nada, como acabamos de ler, né? Ele opera por meio de nós. E principalmente na pregação do Evangelho. O Evangelho, ele é pregado por meio de pessoas. E as pessoas precisam de dinheiro para pregar o Evangelho. E aqueles que vivem do Evangelho também são merecedores do seu salário. E por isso Deus estabeleceu o sistema dos dízimos. Para que não ocorresse que alguém que recebeu o dom da palavra do ministério tenha que fazer qualquer outra coisa e deixar, digamos, as ovelhas sem instrução. Imagine como seria se não houvesse os pregadores cristãos no mundo, né? Se não houvesse os pregadores, os pastores, os missionários, aquele que realmente leva a palavra, né? Por meio da igreja, de conferência religiosa. Se fosse cada um por si, imagine, né? Como seria, né? Então Deus, ele estabeleceu a igreja, exatamente como congregação, para levar a sua palavra, chamar a atenção do mundo, que existe um povo na terra, que embora esteja no mundo e ame as pessoas, eles creem em algo diferente, né? E vivem uma vida diferente que as pessoas vivem. Isso chama a atenção das pessoas. Número 18, verso 21, temos alguns princípios que Deus estabeleceu por conta do dízimo. Para que é usado o dízimo? Números 18, verso 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E a questão exatamente desse sistema que temos hoje na igreja, né, com os pastores recebendo, trabalhando para isso, é exatamente baseado no que ocorria no Antigo Testamento, com os sacerdotes, que eram levitas, que ficavam responsáveis por administrar o templo e levar a palavra, levar a mensagem, ensinar o povo a vontade de Deus. Então, hoje temos pastores, né, foram estabelecidos hoje, como era também na época dos apóstolos, né, exatamente para isso.
E aqui vemos que os dízimos são exatamente para que continue, né, no serviço, seja dado aos seus servos, os pastores, para que dê continuidade ao serviço, à obra por meio da igreja. Malaquias 3, no verso 10, é um verso muito usado no meio cristão, né, para sugar o dízimo, para amedrontar, mas na verdade o conceito aqui é lindo. O conceito aqui é maravilhoso. Não é da forma que muitos ensinam, é uma barganha. É porque o que estava ocorrendo na época, quando Deus diz, deixa eu achar aqui Malaquias, depois de Zacarias. Deu um branco aqui na minha mente onde é que ficava Malaquias. Então veja, Malaquias 3,10 diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz Jeová, o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui tem uma promessa de Deus, porque o povo não estava devolvendo o dízimo, como a gente vê, por exemplo, em Esdras e Neemias, que os levitas tiveram que voltar para suas terras para trabalhar porque o povo não estava devolvendo os dízimos. E agora me falha a memória qual dos dois, né, que fez aquela oração de agradecimento e dizendo que restituiu o dízimo também, e parece que foi Esdras. Mas enfim, o povo não estava devolvendo o dízimo, né? E Deus diz qual o princípio aqui do dízimo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aí Deus diz: provai-me nisto. Vocês estão pensando que o dízimo, o dinheiro do dízimo, vão fazer falta para vocês? Por isso que Deus diz: provai-me nisto. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Lembrando que no céu não tem automóvel, né? Como era, por exemplo, vamos dizer, as pessoas na época, né? Tinham cavalos, carroças. Não era isso que Deus estava prometendo, né? No contexto aqui agropecuário, podemos dizer assim, que Deus iria derramar bênçãos sem medidas, os seus celeiros iam se encher porque iria ter fartança, né, na terra. A terra nunca ia deixar de dar o seu fruto. E da mesma sorte hoje, você pensa que recebendo seu salário e devolver o dízimo vai lhe fazer falta? Deus está lhe fazendo essa promessa. Até porque, obviamente, o alimento ele não vem do supermercado, ele vem do campo, ele vem da terra. Mas enfim, se você está pensando que vai fazer falta, Deus diz que não vai. E diz: provai-me nisto. E eu tenho essa experiência, né, própria. Posso falar assim, tanto positiva do dízimo, como negativa quando nas vezes em que eu deixei de devolver. 1 Coríntios 9,14 também tem um fundamento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aqueles que estão à frente da obra de Deus, no caso do Evangelho, eles são merecedores do seu salário, de receber por aquilo ali. Infelizmente hoje, muita coisa se corrompeu. Você vê pastor político, ou você é pastor e cuida das ovelhas, ou você cuida dos seus interesses, que é a política. Não me venha dizer que um crente que se envolve com política está preocupado com os deveres do povo, porque se você estuda a Bíblia, você vai ver que as condições do mundo vai ser disso para pior. Eu estou para ver ainda um crente que está lá naquele parlamento para de fato pregar o Evangelho. Eu só vejo briga e confusão, infelizmente. Como Deus diz, e assim sou profanado no meio deles. Um cristão que está ali no parlamento de verdade, ele teria que pregar o Evangelho com seriedade. E não muitas vezes como a gente vê, com acusações, com escárnio, né, contra o seu suposto oponente. Então, o destino dos dízimos é para que haja mantimento na casa de Deus, para que não falte o alimento dos seus servos
e para a propagação do Evangelho. Este foi o princípio estabelecido por Deus. E é 10%, não é 11%, não é 9%, é 10%. E não é 10% do salário apenas, mas de tudo que vier à sua mão. Férias, um serviço extra, um dinheiro extra que você recebeu, tudo você tem que devolver a Deus 10%. Diante disso também, muitos pregadores que fazem barganha, né, eles usam muito o texto de Malaquias 3, verso 8, né, que diz: roubará o homem a Deus, né, todavia vós me roubais nos dízimos, nas ofertas. E é verdade, certo? E é verdade que a pessoa é ladrão, aquele que não devolve, e é verdade que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Mas é importante dizer que, quando a Bíblia fala que os ladrões não herdarão o reino dos céus, está falando de uma classe específica de pessoas que conhecem a verdade e não praticam porque não querem se converter. E não está individualizando alguém que não devolve o dízimo, por exemplo, porque não entendeu ou porque é revoltado, né, achando que o dinheiro está sendo mal utilizado. Então, Deus é quem julgará, certo? Mas esses pastores, eles terminam generalizando. E muitas vezes ocorre também com aquele que não devolve o dízimo, que ele não consegue também prosperar, né? E ele não sabe por quê. A G1, verso 6, por exemplo, diz, né: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. E vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Eu já passei muito, né, por não devolver o dízimo e ver que o dinheiro não rendia, não entendia por quê, né? Porque tudo está ligado à espiritualidade, né? É uma coisa espiritual, não é uma coisa meramente material. Você se afasta de Deus num ponto, e isso abre brecha para um abismo ainda maior. E você termina não ouvindo corretamente a orientação do Espírito Santo e você termina gastando seu dinheiro com o que não convém, entra em dívida, né? E como diz Joel, o que recebe salário recebe para pôr numa sacola, né, furada. Mas Deus, como a gente viu em Malaquias 3, versos 10 ao 12, ele tem promessas. Ele tem promessas para aqueles que são fiéis a Deus e devolvem-lhe o dízimo. Eu gostaria de ler de novo, dessa vez, os versos 11 e 12, que diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Provérbios 3, verso 9 e 10 diz assim também: honra o Senhor Jeová com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honre ao Senhor com as primícias. O dízimo, embora seja a 10ª parte, é a primeira coisa que a gente faz ao separar o nosso salário, ao separar aquilo que a gente recebe. Deus abençoou o dízimo, né? É interessante a gente ver também lá no Jardim do Éden, né, quando havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus separou a árvore para si e deu tudo ao homem, né? E o homem preferiu pecar e roubar exatamente a parte que cabia a Deus. Ele passou por um teste. Da mesma forma, o dízimo é um teste para a nossa lealdade para com Deus. E da mesma forma também que o sábado, né? Pode reparar que são dois pontos controversos hoje no meio cristão, né? Porque mexeu com dinheiro, mexeu com o bolso, o negócio aí fica mais complicado. Tem gente que diz: não, eu aceito Deus fazer sua vontade até aqui, isso aqui para lá eu não posso. É a mesma coisa com o sábado, né? Muitos não querem passar pela prova. Não que o sábado seja um teste duro, jamais. O sábado é deleitoso. Jesus mostrou como se deve.
guardar o sábado, a essência do sábado, mas termina sendo uma prova, porque muitas vezes nós não recebemos uma promoção no emprego, um emprego com um salário melhor, por conta exatamente de sermos fiéis a Deus. Mas vale a pena ser fiel a Deus, certo? E Deus tem promessas para aqueles que realmente são fiéis, né? Que devolvem o dízimo e que guardam os seus mandamentos. É importante lembrar também que a motivação para a devolução do dízimo e das ofertas a Deus não é conseguir bênçãos, mas expressar amor e prestar adoração a Ele como nosso Criador e mantenedor. Infelizmente, atualmente, o ensino sobre dízimos e ofertas tem sido distorcido por pregadores da chamada teologia da prosperidade. Esse ensino não dá tanta importância a assuntos como salvação pela graça, comunhão com Deus e obediência à sua lei, ou até mesmo falar da volta de Jesus. Segundo a perspectiva dessa teologia, todo o evangelho que se resume em participar de campanhas de doações cada vez maiores, com o objetivo de receber maiores bens materiais, né? Esse é o propósito da teologia da prosperidade, né? Resumo o evangelho a isso. É uma barganha com Deus para receber em troca bens materiais. O propósito do evangelho bíblico é despertar as pessoas para a verdadeira espiritualidade e o crescimento em Cristo, não para o materialismo e o consumismo. Os apóstolos Paulo e Pedro nos advertiram quanto a esses falsos ensinos. Nos últimos dias, falsos mestres levantariam para mercadejar a palavra de Deus e fazer comércio da fé das pessoas. 2 Coríntios 2, verso 17, 2 Pedro 2, verso 1 ao 4. Portanto, seja fiel a Deus, mas fique atento a essas heresias destruidoras. O que Deus espera de nós, portanto, no tocante ao dízimo e também à oferta que iremos estudar no próximo tema. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9 e o verso 7. Está escrito o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Nossa maior motivação para devolver o dízimo é exatamente isso, que Deus fez por nós. Não é receber em troca bens materiais, até porque você só pode devolver o dízimo se você recebeu algo de Deus. Primeiro Deus dá, depois é que você devolve. Atos 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Se você não conhecia este tema, se você não entendia que não tinha que devolver o que não precisava, né? Devolver o dízimo, agora você entende, agora você precisa realmente devolver, né? Ser fiel a Deus em todo o tempo. É interessante fechar dizendo o seguinte: na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós preenchemos um tipo de recibo, formulário, colocando o valor do dízimo e da oferta que entregamos à igreja. O tesoureiro devolve para o doador o recibo correspondente e envia 100% dos dízimos e 40% das ofertas para a associação que os administra na pregação do Evangelho. A igreja local fica com 60% das ofertas para seus projetos de manutenção. E dos 40% enviados à Associação Missão, 20% vão para as missões mundiais e 20% para o evangelismo na associação local. Então veja, o dízimo ele não fica com a igreja local, ele vai para ser administrado, para que seja distribuído de forma mais ou menos igualitária, né? Porque o salário dos pastores eles são iguais em todas as igrejas. E tem também uma auditoria, né?
Não vou dizer que não pode haver desvio na função dos dízimos, porque a instituição, embora estejam suas regras fundamentadas na Bíblia, mas o homem é falho. E pode acontecer casos, né, que pode estar sendo desviado, mas você, por exemplo, pode, se você quiser, achar que o dinheiro está sendo mal empregado, você pode realmente cobrar do seu tesoureiro e saber onde de fato está sendo entregue o dízimo que você está devolvendo. Contudo, é bom dizer também que na época de Jesus, o sistema já era corrompido e ainda assim os doadores não deixavam de entregar e Jesus não fez, digamos assim, nada contra isso. Por exemplo, quando a viúva pobre ela oferta suas 2 moedinhas, ele podia ir lá e impedi-la, já que o sistema ali na época dele já era corrompido. Mas ele não fez, né? Ele elogiou a fé daquela viúva, né? Viu a intenção do coração dela, e aqueles que estiverem fazendo mau uso do dinheiro realmente vão prestar contas a Deus, né? Então, aquele que não devolve e aquele que retém o dízimo para fins que não foi designado por Deus, ele também está sendo um ladrão. Ele vai prestar contas sérias a Deus. O dízimo chega na minha mão apenas para testar a minha fidelidade. E todo mês, ou toda vez que eu recebo algo, eu coloco a minha lealdade a Deus ali à prova, né? E devolvo o dízimo, e todo mês ali somos aprovados nessa questão. Então o Senhor tem manifestado seu amor por nós a cada dia. Nós somos administradores de Deus. De tudo quanto ganhamos, 10% deve ser devolvido a Ele. O dízimo é para a manutenção daqueles que pregam o Evangelho. O Criador espera que cada um de nós sejamos gratos a Ele e o adoremos verdadeiramente em verdade e espírito, com a devolução também dos dízimos, né? Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Para que sejamos fiéis, também ajudando na pregação do Evangelho, devemos ser fiéis na devolução dos dízimos e ofertas. E decidir devolver o dízimo de tudo o que o Senhor nos der. O próximo tema, o tema 21, ofertar um ato de adoração. Que Deus seja louvado e até o próximo tema, em nome de Jesus. Amém.